Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Jesus Cristo. Hoje é o 4º dia da campanha, o vaso na mão do oleiro. É uma grande campanha na qual Deus instruiu meu coração para que fizesse para todos vocês, incluindo para mim e minha casa. Jeremias estava nos seus lugares de oração, buscando a Deus sempre, constantemente. Um belo dia, Deus falou com ele. No primeiro versículo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, quer dizer, Deus fala com Jeremias. Mas Jeremias, o profeta, estava jejuando, orando e buscando a Deus. Então ele estava sempre em constante oração, em comunhão com Deus. Aí Deus veio e falou com ele. Deus deu uma ordem para ele, no versículo 2. Levanta-te. Não é deita, senta, fica quieto. Não, levanta-te, põe-te de pé. Desce à casa do oleiro, ou seja, vai à igreja, vai para a casa do Senhor, aonde você precisa ser transformado. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Aonde você ouve a palavra de Deus é no culto de ensino, no culto da escola bíblica dominical, é na consagração, é no culto de libertação, na cura de milagres, é no domingo com a família. Então, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então lá Deus não vai falar com você, Ele vai fazer você ouvir as palavras dEle na casa do Senhor. E hoje é no terceiro dia, que foi ontem, Jeremias mostra a obediência e diz, e desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Primeiro dia da campanha, Deus fala. Segundo dia, Deus ordena. Terceiro dia, obediência. Quarto dia hoje. Hoje é o dia do vaso. O vaso que ele fazia de barro quebrou na sua mão. Então, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ninguém, irmão, quer ser quebrado e refeito. Ninguém quer passar pela prova de Deus. Todo mundo quer viver uma vida de bonança, só milagres, só coisa boa, nada de deserto, Deserto, irmão, não é que você está no deserto, não é maldição, não. Porque no deserto é que Deus cuida de você. É no deserto que você consegue ver o agir de Deus. Muita gente fala assim, ai pastor, Deus está em silêncio. Irmão, é quando Ele está calado, é que Ele está trabalhando. Quando Ele está em silêncio, é porque Ele está agindo no seu lugar. Ele está preparando as bênçãos para te entregar na tua mão. Jeremias, homem de Deus, quantas vezes, irmão, que os reis puniu ele porque falou a verdade, que pregou que Deus não concordava com o pecado, irmão. Quantas vezes que eles jogaram ele dentro de uma cisterna, dentro de um calabouço, passando em privações de coisas, só Deus sabe se ele gripava ou não, se ele adoecia ou não, que lá no buraco com água, com lama, irmão, com água e lama é complicado. Se tivesse aí, tudo bem, se estiver cheio de lama, cheio de água. Fica lá dias e dias lá dentro lá. Que jeito que come, que jeito que toma banho, que jeito que bebe. Amados, Jeremias era um homem de coração mole. Ele olhava para Jerusalém e começava a orar, pedir perdão para Deus pelo pecado do povo. Quando ele via as misérias do povo, via as amarguras do povo, a fome, a peste, a necessidade, ele desmanchava em orar para Deus, perdoar os pecados daquele povo e derramar as bênçãos sobre ele. Por isso que ele é conhecido como o profeta chorando da Bíblia. Porque quando ele olhava para aquelas dificuldades daquele povo, ele começava a transbordar em choro nos pés do Senhor. Então ele era conhecido como profeta chorão. Mas não é porque ele chorava e alcançava, não. Era o coração dele
voltado para Deus, era o coração dele aberto para Deus, é o coração dele cheio de ternura pelo aquele povo, é que movia o coração de Deus. Se quer ver Deus mover e agir na sua vida mais rápido, aprenda a ter compaixão das pessoas. Para ter compaixão das pessoas, você pergunta para mim, pastor, eu te digo, eu te respondo, é você saber se colocar na posição do outro. Enquanto você não aprender a se colocar na posição por quê, o quê, para quê que a pessoa fez aquilo, você nunca vai entender o seu próximo. Sempre você vai ser o dono da razão. E às vezes, muitas das vezes, errado. 50% às vezes certo, 50% errado. E pensando que está certo. Então, irmãos, enquanto você não aprender a se colocar na posição do outro, você jamais vai saber o que está acontecendo. Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Eu creio que Deus está agora, nesse exato momento, te abençoando. Eu creio que Ele vai abençoar seu sono. Eu creio que Ele vai abençoar esse restante de noite, que já é meia-noite, né? Esse restante de madrugada. Eu creio que Deus vai te colocar você no alto retiro. Eu creio que Deus vai fazer a diferença. Mas entenda, você é caco de barro entre os cacos de barro para ser feito o vaso. Deus aqui pega o homem, desmancha ele e faz de novo. Como que Ele vai fazer? Ele vai tirar todo o pecado, toda a iniquidade, tudo aquilo que não provém, e vai pôr o que é dele. O que é dele? O que é santo, o que é justo, o que é correto, o que é abençoado e abençoador. Um dia Ele chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ainda nem tinha mostrado, ainda ia mostrar para ele. E um dia Abraão sai, leva o sobrinho. Não era para largar a parentela para trás, leva o sobrinho. Ele tinha uma estima muito grande pelo sobrinho, né? Provavelmente ele ajudou a cuidar dele quando nasceu, provavelmente, né? Porque o amor que ele tinha por aquele sobrinho dele não era um amor de tia, era um amor de pai. Ele tratava ele como filho. Então, irmãos, Abraão leva ele. E foi um atraso de muitos anos na vida dele, peregrinando na terra, né? Canaã, Padã Arã, em volta tudo. Até o dia que chega lá no capítulo 17, 18 de Gênesis, começa lá no 11, termina no 17, 18, essa história, que Deus pega e fala para Abraão, né, sobre a respeito de Ló. Mas Abraão é abençoado ali, ele larga de ser Abrão para se chamar Abraão, porque Deus viu a misericórdia dele quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, eu quero que você entenda que Jeremias não foi diferente. Jeremias era um homem que orava pelo povo. Era um homem que todo santo dia buscava a Deus pelo povo. Era um homem que jejuava pelo povo. Era um homem que amava a Deus independente do que ele tinha. Jeremias era um homem disposto para Deus. E aqui nós estamos diante de um profeta que realmente o vínculo dele com Deus era muito grande. Porque no capítulo 52 de Jeremias, no último capítulo, Deus exalta Jeremias e põe para sentar na mesa do rei. Enquanto ele fosse vivo, ele ia comer na mesa do rei. Ele ia comer, tudo que o rei comesse, ele ia comer também. E Deus falou para o rei, dá o de comer para ele daquele jeito, sentar na mesa do rei. Então, irmãos, você vai ver que vale a pena você ser transformado, ser moldado por Deus. Vale a pena você deixar Deus arrancar o seu mal, a sua doença, a sua infecção. Irmão, tem uma infecção muito violenta na alma. É a infecção da maldade do coração, a infecção da ganância, a infecção da avareza, a infecção da fofoca, da mentira, do ardil das palavras para armar para cima dos outros. Isso é uma infecção, irmão, isso é uma maldade. Nós precisamos ser libertos, irmão. Eu, você, toda a casa de Deus precisa ser liberta. Todos aqui do canal tem que ser libertos de alguma coisa parecida, de algum ato aí que você comete, que eu citei. Talvez outros piores. Você precisa deixar Deus te tirar aquilo para você ser um vaso de honra.
Enquanto você estiver focado nas coisas desse mundo, você ainda não é amigo de Deus. Jesus disse que quem constitui, quem se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Não adianta você usar as coisas mundanas, irmão. Não adianta. Sua vida pertence a Deus. A sua vida é celestial, vivendo na terra. Tem que fazer as obras de Deus, vivendo na terra. Tem que pregar o evangelho, vivendo na terra. Você é chamado para ser servo de Deus. E o servo de Deus faz o que Deus quer. Chama as pessoas para a igreja, traz as almas para a igreja. Se cada um de vocês trouxer um, a igreja lota, a igreja enche. Então, irmãos, seja sábio, seja inteligente, se ponha na posição com Deus, deixa Deus fazer de você um vaso novo. Deus, faça um vaso novo da minha vida, faça um vaso novo de mim, faça um vaso novo da minha esposa, faça um vaso novo do meu filho, faça um vaso novo da igreja Portais do Céu. Senhor, faça um vaso novo dos inscritos deste canal, Pai. Senhor, tirando de nós toda seta de enfermidade do corpo, da alma. Senhor, tira toda a infecção da alma, toda infecção negativa, toda seta do diabo. Vai jogando por terra, vai nos purificando, Pai. Que seja feito o vaso que o Senhor quer fazer da nossa vida. Que seja feito o vaso, Senhor, que o Senhor quer fazer de cada inscrito deste canal, Pai. Que a mão de Deus esteja comigo, esteja com esse irmão, com essa irmã. Que a mão de Deus esteja nos purificando de todo o mal, jogando para fora tudo aquilo que não provém do Senhor, caindo por terra agora em nome de Jesus. Toda obra de Satanás, todo ardil do demônio vai sendo desfeito, vai caindo por terra, vai caindo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sei que do Senhor é a terra e a sua plenitude. E que neste mundo, nada neste mundo vai prevalecer diante de Deus se não for justo e correto. E no céu só vai entrar pecador arrependido. Tem que arrepender e largar o pecado, senão não entra no céu. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos meus pecados. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha casa, Senhor. Tem misericórdia de todos os inscritos deste canal. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Pai. Pai, nossa iniquidade é muito, não conseguimos nem contar quantas são. Os nossos pecados são demais, Pai. Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia e não derramar sua graça, nem herdar a salvação nós herdaremos. Porque este mundo, Pai, é um ardil muito grande de Satanás. Este mundo, Senhor, é uma armadilha do demônio. Satanás transformou o mundo em armadilha do demônio. Pai, e ele tem armado essas armadilhas dentro da igreja, para tirar os irmãos da igreja. Os irmãos saem da igreja sem perceber, já está fora. E depois ainda Satanás põe eles para falar mal do pastor, mal do irmão, mal da igreja. Começa a maldizer tudo e todos. A igreja está fria, a igreja está morta. A igreja é pobre, a igreja não tem nada. Pai, ele não sabe que é o Senhor que já rejeitou ele. Porque o Senhor falou, Pai, bem claro, que é morno, o Senhor vai vomitar da tua boca. Quantos crentes o Senhor tem vomitado da tua casa, Pai? E eles pensam que estão saindo porque o defeito está na igreja, o defeito está no irmão. Enquanto o defeito está em nós mesmos, Pai Santo, que não sabemos apreciar a sua presença na igreja, usando de conversinha paralela, usando de olhar para trás toda hora para ver a hora do relógio, usando de desculpinha para ir no banheiro ou no bebedouro sem necessidade, usando de conversinha com o irmão que está do lado, usando de celulares, redes sociais dentro da igreja, disfarce que está tirando uma foto, mas só para ver o que tem no Instagram, no Facebook, no TikTok. Não tem, Senhor, um pingo de honra na tua presença. Não é nem horário de trabalho, é à noite, Pai. Eles não têm honra pela presença do teu Espírito Santo. Aí depois, Senhor, tem misericórdia, Pai. Depois ainda sai falando que o Senhor não falou com eles. Mas como que fala, Senhor? Como que eles escutam? A obra está sendo feita, a palavra está sendo pregada, a mensagem está sendo transmitida.
E lá o Senhor fala, vai à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Eles vêm, Pai, até que muitos vêm. Mas quando chega aqui, a mente deles está tão ocupada, tão cheia, que não tem como receber tua palavra. Deus, faça dessa igreja, Pai Santo, um vaso novo. Faça desse membro, desse irmão, do inscrito desse canal, Pai, um vaso novo para ouvir a tua palavra. Um vaso de honra, Pai, na tua presença e não de desonra. Pai, um vaso, Pai Santo, que saiba transmitir o quanto tu és Deus grande, poderoso, forte, tremendo e maravilhoso. Porque só o Senhor é Deus. E fora de ti não há Salvador, Pai. Fora de ti, Deus, não há quem livra. Fora de ti não há quem guarda. Só o Senhor pode livrar, guardar e proteger. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, que somos pecadores. Pai, nos ensina, Senhor, a ser, Senhor, Deus de mistério. Um homem e uma mulher, Pai Santo, que reverencia realmente a tua presença maravilhosa. Deus, somente a ti, Senhor, nós nos curvamos. Somente a ti, Senhor, adoramos. Pai, nós rendemos aos teus pés, Pai Santo. O Senhor é digno, Pai, de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Senhor. Só o Senhor é Deus. Pai, hoje, Pai Santo, no quarto dia dessa campanha, Senhor, o versículo é lindo demais, Pai. Pai, o versículo da palavra de Deus diz bem claro: e o vaso que ele fazia de barro quebrou nas suas mãos. Senhor, toda vez que nós pecamos, Pai, nós quebramos nas tuas mãos o nosso vaso. Nos faça, Senhor. Nos purifica, Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Nos lava com a santa sagrada escritura, com a água viva descida do céu. Nos purifica, Pai, com sangue puro carmesim, e nos conceda misericórdia, Pai. Perdoa, Senhor. Senhor, arranca, Senhor, toda a enfermidade do nosso corpo. Arranca, Senhor, joga por terra. Arranca, Senhor, todo o mal e joga por terra. Senhor, arranca, Pai, tudo que não provém do Senhor e joga por terra. Tudo aquilo que não for o Senhor, Pai Santo, que fez, vai saindo da nossa casa, vai saindo da nossa família. Senhor, livra a nossa família, salva a nossa família, Pai. Salva a família, Senhor, do inscrito deste canal. Liberta, Senhor, a cada um. Pai, esse emprego desse irmão está sendo muito perseguido, Pai. Deus, opera lá, Pai. Tira, Senhor, essa perseguição da vida desse irmão. Tira essa perseguição desse irmão, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, faça o milagre, Deus. Deus, opera, Pai. Opera, Senhor, com braços fortes e mãos estendidas. Conceda, Senhor, a unção da vitória. Conceda, Senhor, a unção da cura divina para a alma, para o corpo. De repente a enfermidade é no corpo, Pai. Cura, Senhor. Pai, nós temos pessoas que vêm na igreja, são membros do corpo do Senhor, Pai, com enfermidade. Senhor, nos liberta dessa enfermidade e joga por terra, Senhor. Senhor, joga por terra toda dor, toda seta, toda infecção. Renova, Senhor, todo o corpo desse irmão, dessa irmã. Cura-nos, ó Pai. Nos cura, Senhor, de todo mal. Cura, Senhor, de infecção na coluna, no tórax, Pai Santo. Cura, Senhor, de infecção, Pai Santo, no intestino. Pai, nos órgãos internos. Tira de nós, Pai Santo, essa hérnia, Pai Santo, que esse irmão, essa irmã tem. Joga por terra, Pai. Pai, abre as portas para que haja curas, para que haja salvação, para que haja libertação para os inscritos deste canal, Pai Santo, de toda a casa dele, toda a família. Deus, pessoas, Pai Santo, que estão trabalhando, Pai, nesse horário, no iFood, Uber. Pai, abençoa eles, Pai. Pai, abre as portas para eles, livra eles do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Guarda eles, Senhor, na palma das tuas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Deus, em tua presença eu deleito, eu entrego, eu confio, Pai, e espero no Senhor. Deus da misericórdia, Deus de poder, Deus de maravilha, Santo de Israel. Abençoa esta casa, Pai, livrando, guardando, salvando e restaurando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, guarda na palma das tuas mãos todos os inscritos do canal, Pai Senhor. Pai, hoje, Pai, essa madrugada é madrugada de domingo. Que o almoço de hoje na casa dessa família, Senhor, seja uma confraternização de paz, alegria, amor e compreensão. Que seja, Senhor, uma confraternização
na presença do Deus vivo. Que o Senhor faça, Senhor, moveres, Pai Santo, celestiais nessa casa, nessa família, para que haja paz nessa mesa, para que haja paz, abundância de alimento na casa desse irmão, dessa irmã, que haja todo tipo de alimentação, para que eles possam comer e confraternizar uns com os outros, com amor, compaixão e misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus amores? Meus queridos irmãos, eu quero pedir a você que nos ajude, a propagar a oração do Senhor. Mande nas suas redes sociais, peça às pessoas que entram, peça às pessoas que se inscrevam, peça às pessoas que apertem o sininho, deixe seu like. Irmãos, porque nós precisamos alcançar as pessoas. Eu estou aqui para orar e você está aí do outro lado do canal. Passe essa mensagem adiante para outro. Peça que entre no meu canal, se inscreva. Meus queridos, é a única coisa que eu estou te pedindo. Entre no meu canal, se inscreva e transmite para as outras pessoas. Porque as demais coisas, eu peço a Deus, pela misericórdia dele, Ele te fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E que a mão de Deus esteja com você todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E um domingo abençoado em nome de Jesus.